Quer começar o seu já? Só. Olha aí, o Douglas já tá conectado, hein? Fica aí. Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Um shalom mevorá a todos, uma paz abençoadora a todos aqueles que nos ouvem, nos acompanham. Eu não sei o horário que você vai ver, né, esse vídeo, mas para você que está ao vivo agora é uma boa noite. Para você que visualizar de manhã, bom dia. E para quem visualizar de tarde, uma boa tarde. O nosso programa Papeará está no ar, sempre com um assunto que traz polêmica. Por que o assunto traz polêmica? Porque, infelizmente, o acesso às escrituras no contexto original não foi dado para o povo cristão, para os gentios, né? A gente tem aí, historicamente, que algum tempo atrás, os padres nas missas liam na versão vulgata as escrituras, né? Liam em latim. E aí, a única coisa que o povo sabia era repetir aquilo que era ensinado no catolicismo, né? Com o catequese, com o crisma, as pessoas aprenderam a reproduzir aqueles ensinamentos, aquelas rezas. E na verdade as pessoas não têm o hábito de estudar as sagradas letras. Porém, o Eterno nos levantou aqui, irmão. Papiará significa acertar o alvo. E chegou a hora de você acertar o alvo na tua vida e não mais errar. Porque aquilo que nós temos visto como verdade há 2000 anos, nem sempre será a verdade mesmo. Por isso que no meio de pessoas que estão crescendo aí o número de cristãos, se você pegar aí as estatísticas, né, mostram que 80% é cristão no Brasil e mesmo assim o nosso país está ruim. Por quê? Porque as pessoas não têm instrução. Então você está sendo convidado para esse programa para quê? Para que você tenha uma instrução diferente daquela que você já teve. E sabe qual é o problema disso, meus queridos? Tudo que é diferente e estranho aos nossos ouvidos, a gente fala que não é de Deus, né? Eu tenho recebido aqui muitas polêmicas, muitas críticas, o pessoal falando que não é de Deus. E o que eu sempre falo para vocês, no Papiará você precisa pegar um caderno, uma caneta e uma Bíblia para anotar tudo aquilo que for falado. Por quê? Nós temos hoje o Google. O Google é como uma biblioteca. Qualquer palavra que você colocar ali, ele vai te dar ali um respaldo, tá? Ele vai te dar informações. E aí cabe você filtrar essas informações e extrair aquilo que é em conformidade com as escrituras, tudo bem? Por isso que aqui a gente menciona algumas palavras no hebraico, algumas palavras no grego. Lógico que no Papiará não dá para fazer um curso teológico, né? É para te dar a ideia do que tem a ser conhecido. E a cada programa nós temos trazido um assunto novo. E hoje o assunto, meus queridos, vai trazer polêmica de novo, é sobre o verdadeiro caminho. Já sei o que está passando pela tua cabeça. Pastor, o caminho foi nos revelado. O caminho é Jesus. Muito bem. Parabéns para você que respondeu essa questão. Você acertou. O caminho é Yeshua HaMashiach e está ali em João capítulo 14, no versículo de número, deixa eu pegar aqui para vocês, 6.
Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Yeshua, ele se revela também sendo o caminho. Porém, olha o que eu falei, existe um caminho verdadeiro, e esse é o tema de hoje, o caminho verdadeiro. Porque existem algumas pessoas que falam que estão servindo a Deus, que crê em Cristo, mas estão num caminho errado. Quando que o caminho se torna errado? Quando você não pratica os ensinamentos de Jesus. Quando você diz que está servindo a Deus ou que está em Cristo e você não põe em prática os ensinamentos que Ele nos deu. E aí hoje eu vou falar de alguns ensinamentos que nós temos aqui nas Escrituras, né, para que você entenda que se você não praticar esses ensinamentos, não tem como você chegar ao Pai. Porque olha só, Cristo falou no hebraico, Ani, eu sou, Ani Hadere. Hadere é o caminho. Só que esse caminho, ele vem se revelando em toda a Bíblia. Né? Algumas pessoas falam, Cristo, ele foi revelado só a nós. Esse nome, a pessoa de Yeshua, a pessoa física de Yeshua, pessoa física, homem, Jesus, homem, tudo bem? Então a pessoa física com o nome Yeshua, o Messias, ele foi nos revelado agora, 2000 anos atrás. Porém, os homens que nos antecederam, cujos cristãos gostam de falar do Antigo Testamento, que já é antigo, acabou, também conheceu este caminho. E eu quero falar sobre isso hoje. Por quê? Tem uma mania do crente rasgar o Antigo Testamento, quando na realidade a Bíblia é uma só. Se não houvesse necessidade de ter aqui o Tanar é o que chamam de Antigo Testamento, porque no Tanar contém a Torá, que é o livro onde tem a instrução de Deus, 613 mandamentos, tem o Neviim, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos, os poéticos. Então, nós temos muito conteúdo bíblico aqui para ensinar, educar, redaguir, corrigir, fazer com que o homem seja perfeitamente instruído. Você está se familiarizando com essas palavras que eu falei? Essas palavras que eu mencionei agora é de Rav Shaul, apóstolo Paulo, quando ele escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura divinamente inspirada é. Aí uma pergunta já para você que é estudante. De qual escritura Rav Shaul, o apóstolo Paulo, está falando? Do Novo Testamento, como os cristãos mencionam agora, ou do Tanar, que é a Torá, o Neviim, o Ketuvim, que é conhecido como Antigo Testamento? Qual escritura Rav Shaul, o apóstolo Paulo, está falando a Timóteo, capítulo 3 de Timóteo, versículo 16, na segunda carta? Me fala aí, meu querido, já é uma pergunta para você pensar. Por que para você pensar? Olha a informação que eu vou te dar, está no Google. O primeiro livro da Brit Hadashah, do que chamam Novo Testamento, a ser escrito, surgiu 60 anos depois. Olha só, 60 anos depois. Então, quando Paulo está falando para Timóteo, qual é a escritura que ele está falando? A que existe ou a que ia ser compilada? Presta atenção. Toda escritura divinamente inspirada é. Ele está falando do que ele tinha ou do que iria vir. Porque até o prezado momento não tinha nenhuma literatura da Brit Hadashah escrita. Pode pesquisar no Google se você quiser. Aí eu acho interessante as pessoas me chamarem de herege, mas não pesquisar o que eu falei. Me fala que eu estou maluco, mas não lê e nem põe no Google o que eu mencionei. Então aí fica difícil, porque nós não estamos mais estudando as escrituras. Nós estamos mais no campo da crença. E em vídeos anteriores, se você buscar aí, eu vou falar a diferença da verdade e da crença. Sabe qual é a diferença da verdade e da crença? O conhecimento. É ele que faz a intersecção dos dois. Então tem pessoas que têm crenças, mas não têm o conhecimento. Então nunca vai conhecer a verdade. Ela vai ficar debaixo de uma crença e às vezes uma crença mentirosa. E essa crença mentirosa vai levá-lo a uma o quê? Idolatria, a um paganismo, a não cumprir a palavra de Deus como é para cumprir. E com isso ela vai estar seguindo um caminho verdadeiro ou ela vai estar seguindo um caminho falso?
Me fala você. Olha como fica simples agora o entendimento de saber qual é o caminho verdadeiro e qual é o caminho falso. Então olha só que interessante. Eu vou ler o livro de Apocalipse, no capítulo 2, rapidamente, porque tem ali uma repreensão para a igreja, né? Para uma das igrejas, que é a igreja de Éfeso, tá? A primeira igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Uma repreensão. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte às práticas da primeira obra. Então, olha só, o cristão quando prega isso daqui, os pastores quando pregam isso daqui, eles falam assim, isso daí precisa de uma revelação do Espírito Santo, também concordo. Só que o Espírito Santo, ele revela aquilo que você estuda, aquilo que você busca, porque é aquele que busca encontra, palavras de Jesus. E aí, olha o que fala aqui, tenho contra vocês que vocês esqueceram do primeiro amor. Aí os pregadores vão falar que esse primeiro amor é quando a gente se converte, aquele primeiro amor, aquele primeiro desejo de estar na igreja, de estar na obra. Esquece, não está falando disso. Está falando de primeiras obras. As primeiras obras dessa congregação, ela é firmada pelos acontecimentos de Atos dos Apóstolos. Você tem que ver ali o que os apóstolos estão fazendo, aquelas primeiras obras que eles estão fazendo e voltar àquela prática. Porque quando a igreja chegou nesse nível aqui, ela chegou num nível contrário daquilo que eles praticavam. Então, olha só, arrependa-te, né? A gente tem culpa nisso. Lembra que eu falei sobre o arrependimento? A gente tem culpa nisso. Tem que assumir a responsabilidade, confessar o pecado e voltar fazendo a techuvá, corrigindo os erros. É o que nós estamos fazendo aqui, irmão. Aqui o Papiará faz uma techuvá verdadeira, que a gente está voltando para o contexto original das escrituras, removendo as heresias romanas. Nós estamos fazendo a nossa techuvá, voltando a Deus, voltando às primeiras obras, corrigindo os erros que a igreja cometeu. Quais são os erros que a igreja cometeu? Começou lá no Concílio de Nicéia, ano 325 depois de Cristo, presidida por Constantino, imperador romano, e ele vai decretar como a igreja tem que andar. Sabe qual é o problema? Você, a maioria das pessoas, segue o que Roma falou e não segue o que Deus falou. Aí na Bíblia vai estar claro, melhor obedecer é a Deus do que aos homens. Então você tem que obedecer a Deus e não aos homens. Melhor obedecer a Deus. E tem muitas pessoas presas no que Constantino falou. Então, olha a ordem. Volta, restaura, tira as heresias e volta às primeiras obras. Aí, posso te falar quais são as primeiras obras? As primeiras obras estão em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, até o final do capítulo. Atos 2, 42. Eles perseveravam na doutrina. Vou te dar uma informação. Todas as vezes que a Bíblia traduz como doutrina, está falando de Torá. Torá significa doutrina, instrução, ensino. Pesquisa aí a palavra Torá. Doutrina, ensino, instrução. Então, eles perseveravam na Torá dos apóstolos. Qual que é a Torá dos apóstolos? É a mesma de Moisés. É a mesma de Yeshua. Não existe uma outra Torá. Existe uma doutrina só, que é o que Paulo falou para Timóteo. Fica no que aprendeste desde menino. Meu, Timóteo era uma mistura de judeu com não judeu. E um judeu desde menino aprende o quê? Harry Potter? Aprende o quê? Livros de poesia? O judeu desde pequeno aprende a instrução de Deus, que é a Torá. Então ele está falando ali em 2 Timóteo capítulo 3, fica no que você aprendeu desde pequeno. E não segue essa nova doutrina. A nova doutrina romana já estava surgindo na época deles. E agora nós estamos falando aqui no final, Apocalipse é o final. Volte às primeiras obras. Aí você tem que perseverar na Torá. Você persevera? Você não conhece? Como que persevera uma coisa que não conhece? Você tem que perseverar no partir do pão. Você sabe o que é o partir do pão? Tem gente que acha que é cortar o pão e dar para os outros. É dividir. Não é, irmão. Vai aprender o que é o partir do pão. Comunhão. Vai ver lá nas orações. Quantas vezes os judeus vão ao templo orar no dia? Você sabe fazer uma oração de minhá? Você sabe fazer as orações que são feitas? Não sabe, porque a igreja não ensinou. E aí, qual é o problema que a pessoa vai fazer? Quando a pessoa não tem as informações, ela fala, não precisa nada disso. Mas ela vai falar que não precisa porque ela não tem essa informação. Agora, se ela tivesse a informação, ela ia
praticar esses ensinamentos, que é o ensinamento da igreja primitiva, baseada nos apóstolos. Lembra de onde caiu e volte. Aí você olha as características daquela igreja. Vamos analisar as características da igreja. Não havia necessitados. Na igreja que você congrega, tem pessoas necessitadas de alguma coisa? Se tem, é porque os diáconos não estão fazendo trabalho de diácono. Porque diácono, ele foi levantado para suprir a necessidade dos necessitados, principalmente das viúvas e dos órfãos. Não pode deixar essas pessoas perecerem. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Lê lá. Para que finalidade surgiu os diáconos? Surgiu para trabalhar na causa dos necessitados. Então, essa é a causa dos necessitados. Agora, a igreja colocou o diácono como o quê? Um cuidador de carro, um porteiro, né? Diminuiu aquilo que é, de fato, um diácono na obra do Senhor. E nós precisamos restaurar esses valores. E aí, olha o que Pedro fala assim, nós não podemos parar de pregar, nós temos que continuar ensinando. Mas também não podemos deixar as viúvas e os órfãos abandonados. Então vamos levantar homens que cuidam dessa parte enquanto nós cuidamos dessa. Então, enquanto os apóstolos ensinavam, os diáconos cuidavam dos necessitados. E eles trabalhavam em conjunto para o bem comum, para a obra de Deus, para estabelecer o Maluhot Hashamai, o reino celestial. É isso que é o desejo de um discípulo. Agora, olha as características da igreja hoje. Como que ela está? Entra aquela multidão naquelas igrejas, principalmente aquelas igrejas imensas, entra uma multidão, ninguém conversa com ninguém, ninguém conhece ninguém. As palavras que são pregadas no altar é para abandonar a pessoa que te aflige, a pessoa que é ruim para a tua vida, a pessoa para você caminhar sozinho. Meu, é umas baboseiras que você escuta, que são palavras às vezes de coach, que não serve por altar, que ela vai contra os ensinamentos das escrituras. E olha que eu trabalho no processo de coach também. Eu faço coach de algumas pessoas. Eu sei do que eu estou falando. Então toma cuidado, porque tem palavras ali de empoderamento, palavras motivacionais, que acaba alimentando o mal que a pessoa já tem. Ela não gosta do outro, aí ela recebe uma palavra no altar que não tem que andar com o outro. Ao invés dela evoluir e melhorar a questão de relacionamento pessoal, ela larga o outro, fala, não, tem que ficar sozinho, tem que ficar para trás, não vou colocar no barco da minha vida, e começa as interpretações tudo errada, ninguém evolui, ninguém cresce. Por que que Jesus não mandou Judas sair fora? Por que que ele não fez isso? Ah, para de ser, você não tem conhecimento. Ele precisou de Judas para o trair, para cumprir um propósito. Tudo bem, mas por que que depois da traição ele não amaldiçoou, não fez tanta coisa contra Judas? Por que que Jesus, indo para o Gólgota, ele não amaldiçoou o povo que estava atrás falando que ele era um herege? Igual às vezes você fica olhando para mim e fala que eu sou um herege. Eu não te amaldiçoo. Pelo contrário, eu libero bênçãos sobre a tua vida. Porque eu não vou vencer o mal com o mal. Eu tenho que vencer o mal praticando o bem. Esse é o ensinamento de Jesus. Então vejo que tem muitas pessoas que estão no caminho errado. Olha só, eu tenho acompanhado tantos comentários sobre os meus vídeos de pessoas falando o seguinte: você é louco, você é boca do diabo, você tem que ir pro inferno mesmo, só porque o meu pensamento diverge do deles. Então parece um pensamento esquerdista, né? Que é um pensamento bem de Roma mesmo, esquerdista, que divide tudo, que se não for do jeito deles não tá bom. Presta atenção, irmão. Às vezes a política mexeu até com a sua cabeça aí. Só porque a pessoa tem uma opinião diferente da sua, você deseja ela ir pro inferno? Você deseja aquela pessoa ser amaldiçoada? Você fala que aquela pessoa é louca? Sabia que chamaram o Albert Einstein de louco? Olha quem ele é hoje. Por quê? Ele estava num nível acima das pessoas rasas da sua época. Sabia que falava que o Enéas, há pouco tempo atrás que faleceu, que era um cardiologista extraordinário, um cientista incrível, falaram que ele era louco. Porém, o pensamento do cara estava a anos-luz das pessoas da sua época. Por isso que ele é considerado louco. Então toma cuidado a quem você chama de louco, sabe por quê? Mateus 5:22, a ninguém chamarás por louco. Aquele que chamar o seu irmão de louco é réu do fogo eterno, palavras de Jesus, sermão da montanha, leia. Nós temos que tomar cuidado. Nós estamos formando uma igreja, formando discípulos, para sair aí agredindo pessoas? E o que Cristo falou? A ninguém deveis nada, a não ser o amor. Não onde está o amor aí nessas agressões, desejando. Teve gente que me mandou tomar até no gospel. Vai tomar no gospel. Mandou para aquele lugar mesmo. Então toma cuidado com isso. Esse é um caminho verdadeiro? É só você analisar. Da sua boca não sai nenhuma palavra torpe.
Essa pessoa está no caminho verdadeiro? Essa pessoa está em Jesus? Jesus é o caminho verdadeiro. Só que olha as obras que os apóstolos faziam e olha as obras que a igreja tem feito hoje. São parecidas? Se a resposta é não, a igreja hoje está errando. Porque deveria dar continuidade ao trabalho que os apóstolos tiveram cuidado de ter. Porque a igreja que Cristo vem buscar é sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Eu vou definir cada uma. Mancha, pecado. Sujeira nas vestes espirituais. Mácula, problema emocional, que muitos têm aí. Por isso que os comentários aqui são ridículos. Problemas emocionais. Ruga, velhice de 2000 anos, cheio de doutrina romana. Ou coisa semelhante. Nós temos que remover isso da igreja. Porque a igreja que ele vem buscar é sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Presta atenção, uma igreja restaurada. Vamos voltar às práticas da igreja primitiva. É isso. Só que, olha só, apareceram ao longo dos anos várias lideranças. E os caras são bons, os caras são treinados, os caras têm faculdade, MBA. Teve um cidadão aí, eu comentei num post dele, né? Ele falou assim, a igreja é futurista. A igreja futurista, ela tem que ter as paredes pretas, ela tem que ter iluminação desse jeito, ela tem que ter isso, porque a ciência das cores, tal, não sei o quê, ela tem que ter uma música assim. Aí eles começaram a projetar uma igreja do futuro. Quando eu olho para o Apocalipse, fala para a gente voltar para a igreja antiga. Volta às primeiras obras. Em Apocalipse é o final. Então lá no final o Eterno fala assim, ó, vocês esqueceram de fazer o que eles faziam. As primeiras obras, o primeiro amor. Eles morriam pela fé por aquilo que acreditavam. Vocês esqueceram de praticar a doutrina. Vocês esqueceram de praticar os mandamentos. E olha como a igreja está hoje sem mandamento. Tá tão sem mandamento que surgiu igreja LGBTI, QI, mais vezes, tudo as letras aí. Surgiu. Por quê? Porque se pratica a Bíblia como as pessoas querem, não como Yeshua ensinou. E aí eu pergunto para vocês, estão no verdadeiro caminho ou no caminho enganoso? Aí você pega igrejas que para atrair as pessoas do mundo, elas criam, eu vou colocar entre aspas, estratégias. E quais são as estratégias das pessoas para atrair as pessoas do mundo? Criando coisas do mundo, dentro da igreja. Aí a Bíblia é clara, aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Como que eu pego as coisas desse sistema de corrupção e coloco dentro de uma igreja para trazer as pessoas que estão na corrupção? Ou seja, eu não estou convertendo as pessoas, eu estou mudando elas só de ambiente. A pessoa que estava lá na perdição, ela continua na perdição só que dentro da igreja. Não mudou nada na vida dela, só mudou o lugar que ela está. E não é isso que Yeshua nos ensinou. Ele nos ensinou sobre uma mudança de vida, sobre ser liberto para servir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí quem é que tem pregado a verdade? Sabe qual é o problema? As pessoas estão confusas, ninguém pesquisa. E Jesus falou, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. A porta do conhecimento se abre para quem estuda. As portas se abrem para quem verdadeiramente vai atrás. O conhecimento vem para quem deseja o conhecimento. Então, meus queridos, o que você tem que entender é o seguinte, o que está se seguindo não é o mesmo ensinamento do passado. Aí vamos lá, olha só o que eu vou perguntar para vocês. Qual é o líder religioso na atualidade? Presta atenção nisso. Qual líder religioso na atualidade que tem a mesma fé de Abraão? A mesma fé de Moisés? A mesma fé do profeta Elias, Eliseu? A mesma fé desses grandes homens da Bíblia? Me fala um líder que tem a mesma história, o mesmo legado, o mesmo poder de Deus, concedido por Deus, o mesmo poder, a mesma autoridade. Me fala um. Sabe qual é a resposta? Nenhum. Por que que nenhum tem? Porque nenhum da atualidade se alimenta da palavra que eles se alimentavam. Nenhum tem o conhecimento da Torá como eles tinham. Agora, o que que é melhor? Será que a Torá não preparou eles melhor do que essa papinha que a igreja tem dado? Esse alimento fraco. Olha o que Paulo vai falar para a igreja de Coríntios. Eu não tenho vos dado alimento sólido, porque vocês ainda são crianças. Vocês são carnais. Irmão, quer que eu leia? Vou ler. Porque os outros falam, você não mostra a referência, então vou ler. Coríntios. Contra o que está escrito, você só vai que se você tiver um probleminha, né? Mas vamos lá. Olha aqui o que Paulo fala. Presta atenção o que Paulo fala ao 1 Coríntios, capítulo 3. Hoje eu trouxe aqui a espada do Espírito. Eita, é forte, hein?
Se os assembleanos estiverem assistindo, vai falar, é forte, hein, varão? Então, olha só, presta atenção. Olha o que Paulo fala. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos deis alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Como que eu vou ensinar a igreja Torá, Shabat, cumprir mitzvot? Como? Se a igreja com o alimento papinha que está recebendo aí dos seus líderes, tá um agredindo o outro, um machucando o outro, um ferindo o outro. Irmão, como que você vai aprender algo mais sólido? Gemátria, a ciência dos números bíblicos. Ah, isso é do demônio, não é não. A Bíblia fala, aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, 666. Tem uma ciência em calcular os números da Bíblia. Presta atenção, a Bíblia é clara. Você que está com óculos de Roma e não consegue enxergar, tá bebendo papinha, vem um alimento sólido, faz mal. Então olha o que Paulo fala para essa igreja. Não pude falar com vocês como espirituais. Vocês são carnais, há muita contenda, há muita ira, há muita cólera. Eu falo desse jeito, que é a minha forma de expressar a oratória. Eu falo com palavras incisivas, porque eu tenho convicção, anima minha, eu creio plenamente no que eu estou falando. Eu não sou como os outros caras que comentam aí e depois não tem coragem de vir aqui confrontar o conhecimento. Porque você tem que defender aquilo que você verdadeiramente conhece, aquilo que verdadeiramente te libertou, aquilo que realmente mudou o teu saber, mudou as tuas ações. Você tem que defender o reino de Deus. Eu estou aqui por defesa do reino, porque eu tenho visto líderes ensinar um outro caminho. E a Bíblia é clara, ainda que venha um anjo e anuncie uma outra doutrina que seja anátema. Por que uma outra doutrina? Doutrina é Torá. Não existe uma outra Torá, existe uma palavra só. E eu vou te provar. Primeira carta de João. Irmão, hoje eu trouxe a Bíblia, irmão. Hoje vai ficar estreito para vocês. Ó, 1 João capítulo 2, versículo 7. Primeira carta de João, viu? Não é o evangelho não, primeira carta. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo. Já vou parar por aí, depois você continua lendo. Pra que eu vou continuar lendo? Você não acredita mesmo? Eu não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. Ou seja, o mandamento que você está ouvindo de Jesus, dos apóstolos, é o mesmo. Quer que eu te prove? Vou continuar lendo, vai, que senão você não acredita. Olha só, presta atenção. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, agora presta atenção, ó. Vou ler de novo. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio é Bereshit, ou no grego Gênesis, tivesse. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão até agora está nas trevas. Muito obrigado pelos seus comentários de ódio. Eu sei aonde você está. É aqui, ó, é Bíblia, irmão. Eu sempre comento com respeito aí as postagens de vocês. Mas vocês gostam de falar que eu sou boca do Satanás. Então, olha aí. É o mesmo. Não existe uma outra palavra. Passarão os céus e a terra, menos as minhas palavras. Ai daquele que tirar ou acrescentar, será réu do fogo eterno. Mateus 5,17, não vim abolir a lei, vim torná-la plena, vim cumprir. Cumprir no sentido de plerossai, tornar cheio, tornar pleno. Estuda, irmão, pelo amor de Deus. Versículo 18, Mateus 5, versículo 18. Aquele, pois, que não se atentar, por menor que seja o mandamento, e ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino do céu. Essa palavra mínimo no grego é imperceptível. Porém, versículo 19, aquele que, pois, observar, ainda que por menor o mandamento, e ensinar, será chamado grande. Sabe os caras que vocês falam que são grandes, mas não observam nenhum mandamento? Esses caras serão mínimo no reino. Só para você entender o que Yeshua está falando, o que a palavra está falando. Então tem um verdadeiro caminho, pastor? Tem. Qual que é? Jeremias. Presta atenção que Jeremias falou. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ela. E achareis descanso para vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos.
Parece nos dias atuais. A Bíblia é o jornal da manhã, né? É mais atual que o jornal da manhã. Olha, procurai pelas veredas antigas e perguntai qual é o bom caminho. Anda por ela. Mas eles falam, nós não vamos andar, porque o Antigo Testamento foi abolido. Ah, irmão, sai com essa ideia de Marcião aí, arcebispo da Igreja Romana. Ele que criou a divisão Antigo Testamento e Novo Testamento. Vai estudar, pesquisa aí sobre Marcião e veja a obra que ele fez, destruindo o seio da igreja. O problema é esse. Sabe qual é o problema dos teólogos aí da atualidade? Agora vai para você, viu, teólogo? Essa palavra vai para você, presta atenção. Os teólogos da atualidade, ao invés de estudar a palavra e os rabinos que apareceram aqui, o que eles estudam? Calvino, a visão helenista, Lutero. Ah, irmão, esses caras tudo morreu e nenhum ressuscitou. Eu estudo sobre Yeshua, porque ele é o meu rabino e ele ressuscitou. Presta atenção. Pelo amor de Deus, vamos estudar um pouco mais só. Agora, se você acha que eu não estudo, vem aqui. Vem aqui. Ó, nós abrimos o Google na hora, irmão. Abrimos o Google, ó, na hora. Aqui, ó, pesquisamos, colocamos na tela para vocês, na hora. Para que vocês vejam quem está falando a verdade e quem está mentindo. E Yeshua falou, Aini Haderi, eu sou o caminho, eu sou o caminho. A verdade se manifesta através da pessoa de Yeshua. E quem é Yeshua? O verbo é palavra que se fez carne. Qual verbo? Aquele que estava no princípio. João fala, no princípio era o verbo. Olha só. O verbo se fez carne, a palavra do princípio encarnou. Quem é Jesus? A Torá viva. A manifestação da Torá viva. Então, se você olhar o que ele fez, o que ele falou e seguir fidedigno a isso, você vai andar no certo caminho. Agora, o pastor quer fazer na sua igreja Arraial Gospel. Ah, mas não é festa de São João, porque não tem a figura de São João. Mas para qual finalidade foi criada essa festa? Ah, eu quero fazer um acampadrento, um carnaval gospel. Qual foi a finalidade do carnaval? Hã? Ah, não, então eu quero fazer a ceia de Natal. Qual foi a finalidade da festa de Natal, que é uma festa pagã, viu, cristão? Natal, festa pagã. Aprende. E eu não tenho tempo para te explicar sobre isso, mas você que descende de Nimrod, celebra o Natal. A descendência de Noé é amaldiçoada. Presta atenção. Depois você pesquisa sobre solstício de inverno, o que é de verdade o Natal. É uma mentira. Jesus não nasceu no Natal e eu já falei isso em outros vídeos também. Então você que celebra o Natal e põe árvore de Natal. Ah, o meu pastor põe uma árvore de Natal em cima do altar. Olha o que ele está fazendo. Eu vou ler. Posso ler? Ah, não tem isso na Bíblia. Não tem? Então vem comigo. Jeremias 10. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Não aprendeis o caminho dos gentios. Gentios é goins, pagãos. Não aprendeis o caminho dos gentios. Nem vos espanteis com os sinais do céu, porque com ele os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro. O que tem no bosque do madeiro? Pinheiro. Presta atenção, do bosque. Cortam do bosque o madeiro, obras das mãos do artifício com o machado, e com prata e ouro enfeitam, e com pregos o martelo e fixam. Qual era a finalidade dos gentios ir no bosque pegar um pinheiro e decorar com ouro, com pratas? Atrair deuses pagãos que colocaria debaixo dessa árvore dádivas. Será que é semelhante com o Natal? Ou eu estou enganado? A Bíblia fala, não aprendais o caminho com eles. Deus não ordenou essa celebração. Me mostra um mandamento que ordena celebrar o nascimento de Jesus. 1. Agora, a ordenação do Pêssar, que é a Páscoa, e Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, ninguém quer celebrar como se deve. A igreja faz um teatro de ressurreição de Cristo e acha que é isso. Não é Pêssar, é passagem. Porque o espírito da morte passou sobre os filhos de Israel e as casas que estavam com o sangue do Cordeiro não lhes foi afetado. Então Pêssar é uma celebração do livramento da morte e da condenação do Egito. Presta atenção, irmãos. Que Bíblia que vocês estão estudando? Então a maioria dos cristãos estão no caminho errado, mesmo falando que estão em Jesus. Porque o Jesus que eles seguem é o Jesus de Hollywood, é o Jesus de Roma, mas não é o Yeshua HaMashiach de Israel,
que usa nas suas vestes tzit, cuja aquela mulher tocou na orla das suas vestes, no tzit, e foi curada. Não é esse que a igreja está seguindo, é um outro. Então estão no caminho errado. Agora, olha como a igreja erra, os cantores erram, os ministros de louvores erram, porque eles formam letras, louvores, misturam os versículos e adoram a Jesus. Pode adorar Jesus, pastor? Não, mas está na Bíblia em Hebreus. Os anjos o adorem. Adoração é somente a Deus. O próprio Jesus falou isso para Satã em Mateus capítulo 4. Adorarás, porém, só o Senhor, o teu Deus. O próprio Jesus falou. Tudo bem? Por que colocaram adorar? Porque Roma traduziu a palavra proskineu, que é reverência, porque Jesus é o rei dos judeus. Não foi isso que ele foi chamado? Lembra em Ponte Pilatos? Ponte Pilatos chega para ele e fala, tu és o rei do judeu? Ele fala, tu dizes que sou. Então ele é considerado o rei dos judeus. E sendo o rei dos judeus, Meler, rei, que vai governar, ele é. Sendo o rei, ele é digno de reverência e não de adoração. Já viu alguém adorando o rei Davi? Já viu alguém adorando o rei Salomão? E Yeshua é descendente de Davi. Por isso que aquele cego diz, Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus não pode ser adorado. Vou ler a Bíblia para vocês em Apocalipse 22. Eu quero ver o que vocês vão falar agora. Quero ver. Apocalipse 22. E foi até um comentário de um dos nossos haters. É assim que fala, né? Ai, que eu tô ficando sabido. Ô, glória. Os haters comentaram aí, hein, irmãos? Presta atenção numa coisa. Apocalipse 22. Vamos lá? Ó, por favor, agora. Eu quero que você analisa, porque isso daqui vai dar um corte que... Esse daqui vai explodir na internet. E vai, irmão, tem que viralizar. Tem que viralizar, porque todo mundo tem que receber essa informação. Eu não quero ficar famoso não, irmão, porque ficar famoso é muito chato. Não vou ter liberdade para almoçar, sair com a minha família. Os outros vão vir, pastor, eu gosto da minha liberdade. Por isso que eu vou pescar de caiaque, eu gosto. Mas é necessário pagar o preço. Então eu vou pagar o preço. Não é por dinheiro, por vaidade, por nada. Porque quem me conhece sabe, eu dei minha casa para a igreja, eu dei meus 4 carros para a igreja para fazer a obra. Eu vivo na simplicidade. E se eu tiver um jumentinho emprestado dos outros, serei igual a Jesus e tá tudo certo. Para mim é isso. Mas vamos lá. Não que dinheiro seja pecado, mas eu não vivo por dinheiro. Se tem alguém que vive, aí é problema de quem vive. Eu não vivo. Eu não sou movido por isso. É pelo legado. Eu quero que vocês, pelo amor de Deus, analisem comigo. Tudo bem? Vocês analisem. Abre aí. Eu vou beber uma aguinha aqui para dar um corte bem legal, para não travar a língua. Apocalipse 22, irmão. E a gente já vai abrir para perguntas. Apocalipse 22. Eu vou ler a partir do verso 6. E disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. Vou fazer uma pergunta. Quem é esse o anjo? O anjo que ele enviou. Quem é esse? O anjo. Aqui vai responder quem é o anjo e vocês sempre respondem quem é o anjo. Ó, olha quem é o anjo, ó. E, ó, versículo 10 agora. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo na sua imundície, o justo continue a praticar justiça e o santo continua a se santificar. Olha agora quem é o anjo. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem é o anjo? Todos vão responder assim. O anjo, pastor, é Jesus. Acertou! Acertou! O anjo de Apocalipse 22 é Jesus. E olha o que ele fala para João. Presta atenção, que eu não li, eu pulei mesmo de propósito. Agora eu vou ler. Olha só o que ele falou para João, irmão. Presta atenção nisso daqui. Ai, meu Deus. Isso daqui é tremendo, ó. Eu, João, versículo 8, sou quem ouviu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorar. Então ele me disse, vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, profetas que guardaram as minhas palavras desse livro. Adora a Deus. Se o anjo é Jesus,
E João se prostrou para adorar esse anjo. O anjo falou, não, eu sirvo vocês, porque a palavra vem até nós, ele é servo. Por isso que Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O anjo vem para servir, meller, mensageiro, o anjo é mensageiro. E Jesus veio com a mensagem para servir. E se ele veio para servir, as pessoas estão adorando, estão cometendo idolatria. Por isso que ele falou para João, não adora, só adora a Deus. Quero ver o que eles vão falar agora. E agora? Ai, esse anjo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele falou para João, não adora, adora a Deus só. E agora? O que você vai fazer com tudo que você aprendeu? Se você pelo menos não pesquisar, irmão. Se você não pesquisar a palavra proskineu, significado, como aquela mulher se prostrou e adorou, a mulher que lavou com os cabelos, ela não adorou, ela se prostrou em reverência ao rei. Porque o cumprimento de quem reconhece uma autoridade é reverenciar. Eu, quando era militar, eu prestava continência em reverência mais alta patente. Presta atenção, irmão. Reverência. Pesquisa a palavra proskineu. Só que na nossa Bíblia foi traduzido por quem? Padre. E padre colocou o quê? Adorar. Para criar o quê? Uma ideia politeísta. Vários deuses. Você pode adorar Jesus. Você pode adorar o Espírito Santo. Você pode adorar Deus. É tudo a mesma coisa. Que balela. Conversa furada, irmão. Há um só Deus. Há um só Espírito. Meu Deus, é forte. Vamos abrir para as perguntas? Só que antes de eu abrir para as perguntas, eu quero te mostrar um último versículo que Moisés conhecia o verdadeiro caminho. Moisés conhecia. Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, irmão. Moisés conhece o caminho, porque ele vai ter que libertar o povo e conduzir o povo, e ele pergunta para Deus, quem irá comigo? Olha, me faça conhecer o caminho. E a palavra que aparece ali é der. Der, no hebraico, é caminho. Por isso que Yeshua falou, Aini Haderi. Haderi é o caminho. Olha só. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Enviarei, olha aqui, o anjo adiante de ti. Anjo no hebraico é malar, é mensageiro. Então o anjo vai adiante, vai na frente. Lançarei fora os cananeus, os amoreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, pois é povo de dura servir, para que não te consuma eu no caminho. Olha o caminho de novo. Ouvindo o povo estas má notícias, pôs a prantear, porque ninguém gosta de ser repreendido. Essa é a verdade. E nenhum deles vestiu os seus atávios. Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés, diz o povo de Israel, és povo de dura servir. E por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Então Deus não podia ir porque o povo era ruim. Se Deus fosse de verdade ali, a presença dele real, matava todo mundo. Assim como aconteceu em Êxodo capítulo 20. Deus começou a falar, o povo morreu. Leia até o final. Depois o Espírito dele teve que ressuscitar as pessoas. Porque Deus começou, eu sou o Senhor, já morreu uma pancada, não terás outros deuses diante de mim, morreu outra pancada. O povo ficou tão assustado que falou assim, Moisés, não deixa Deus mais falar, fala tu conosco para que a gente viva, e não fala Deus conosco para que a gente morra. As pessoas não conseguiam ouvir o peso da palavra de Deus, que é forte. Por isso que Deus começou a usar um filtro. A palavra tem que passar para algum mensageiro para que o mensageiro libere a palavra para o povo. É um filtro, a gente filtra o que dá para passar e passa. Como eu falei que Paulo fez em 1 Coríntios capítulo 3. Não pôde falar palavras mesmo, forte. Tratou com leite, porque ainda o povo era carnal. Então passa por um filtro espiritual a palavra de Deus, para que o povo não morra. Pode ver que depois de Êxodo 20, Deus não fala mais direto com o povo. Deus fala com Moisés. E aí... Adonai ale Moshe, e falou o Senhor a Moisés. É sempre assim, falou o Senhor a Moisés. Vai a Daber e falou o Senhor a Moisés. E é isso. E passa por esse filtro de Moisés. Agora presta atenção o que Moisés pede. Presta atenção, irmão, vou continuar lendo aqui. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E todos chamavam a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés sai para fora da tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava para as costas, tal. Cadê?
Deixa eu continuar aqui para ganhar tempo. Aqui, versículo 12 em diante. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem é pessoa, a quem has de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho. Não falou caminhos, plural. O teu caminho. Então ele quer saber quem vai com ele. E Deus falou, o meu anjo vai adiante de vocês. E quem é esse anjo que vai adiante de Moisés? Ele fala, eu quero conhecer esse teu caminho. Quando Cristo vem e fala, Aini Haderi, eu sou o caminho, todo judeu entende o que ele está falando. Todo cristão não entende. Por isso que judeu continua com o testemunho de Yeshua cumprindo a Torá, e o cristão abandona a Torá e acha que está seguindo a Yeshua. Não está. Está no caminho errado. O caminho verdadeiro, que é Yeshua, é a palavra viva, é a Torá viva. Se você não andar na prática da Torá, você não está em Jesus. Presta atenção nisso, está no caminho errado. E por esse caminho errado, muitos se perdem. Entrar pela porta estreita, Dalet. Jesus é a porta estreita. João 10, 9. Ele é a porta das ovelhas. Só faz isso e vai tudo dar certo. Tem o caminho errado? Tem. Tem o caminho certo? Tem. Andai pelo caminho certo. Porque ele te chamou para isso. Caminho torto nós andávamos lá no mundo. E não faz sentido a gente só estar dentro da igreja e ter o mesmo comportamento como se estivéssemos lá fora. Entendeu? Então segue os mandamentos, os preceitos que ele te deu. E eu tenho certeza que todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É isso aí, irmão. Papiará por hoje é sobre esse verdadeiro caminho e o falso caminho. Se você identificou no seu ministério o falso caminho, questione, pergunte, estude. Né? Não é para você brigar com o seu pastor. Eu não estou te ensinando para você fazer isso. E nem para você debandar da sua igreja. Mas para que você possa ser um instrumento de restauração lá na sua igreja. Para você ser um instrumento de restauração na tua igreja, você tem que estudar. Porque o pastor vai usar versículos para falar, não, ó, ele falou isso, mas tem isso. Ele falou isso, mas tem isso. E eu já sei todos os versículos que eles vão usar. Romanos 10, 4, Gálatas 3, 13. É tudo os mesmos versículos que eles usam. Sempre os mesmos versículos. Eu, o Pai, somos um, mas é no sentido de unidade. Eles acham que cada um, os três é o mesmo. É uma confusão, irmão, tá bom? Então, estuda, para que ninguém te confunda. Ninguém pode te confundir. Quem tem conhecimento não é enganado por ninguém. É isso aí. Agora vamos abrir um pouco para as perguntas. Rapidamente vou responder, se tiver alguma dúvida, é claro. Se não tiver muitas dúvidas, nós vamos terminar o papo. Mas é isso, gente. Busque conhecer, porque o conhecimento é libertador. Aí, ninguém? Alguma pergunta? Pode comentar aí, meus irmãos. Se não tem pergunta, já de antemão, vou dar os recados aqui. Ó. Meus queridos, nós temos um Pix do nosso ministério. Para que serve esse Pix? Para a gente pagar o programa, os gastos para vir aqui. Eu estou do outro lado de São Paulo. Agora eu estou morando em Arujá. Eu tenho que atravessar toda a Dutra, pegar todo o caminho de Jericó, passar pela Macedônia, para chegar aqui em Canaã. Aqui é o Canaã. Então, tem que atravessar o Jordão, né? Que é aqui esse lago que tem aqui na Avenida do Estado. Para chegar aqui no Ipiranga. É gravado aqui no Ipiranga, tá? Então, ajude, contribua. A gente paga mensalmente o programa, a câmera, a gravação, o trabalho dos profissionais. Tudo para que você receba a informação. Eu acho digno a pessoa se alimentar e ela pagar pela comida que ela tem. Eu acho digno isso. E não é pagar para mim, porque eu não sobrevivo de dinheiro da igreja. Eu tenho o meu business, o meu empreendimento, eu trabalho com peixes ornamentais. Vou até fazer propaganda. Se alguém gosta de peixes ornamentais, me chama aí. Eu trabalho com isso, aquarismo, lago, paisagismo, enfim, tá bom? Aquapaisagismo, né? Se você precisar, eu trabalho com essa atuação também no meu ramo empreendedor. Aqui é o meu chamado, eu não trato pastoreio como profissão, por isso que eu não tenho o salário da igreja. Todo o dinheiro que entra reverte em obra social, em material didático, em alimento para os necessitados. Temos um trabalho social de segunda a sexta, que é alimentos famintos. Eu tenho publicado isso nas minhas mídias sociais.
no meu Instagram principalmente. Então, se você quiser, pode me seguir também, pr.rafaelamorim, tá bom? Me segue lá, que você vai ver os trabalhos que a gente faz, que não dá para mostrar aqui para vocês, porque aqui é o papo Iará, é para acertar o alvo. Então, a sua contribuição vai trazer todos esses benefícios, tá? E uma alma generosa prosperará. Então, aponta o seu celular aí pro QR Code que tá aparecendo aí na tela, né? Tem um QR Code. Coloca aí, meus irmãos, um valor, pode ser simbólico, mas põe aí para ajudar-nos a pagar as contas, por favor. E não esqueça de printar a tela e marcar-nos nas redes sociais. Marca o arroba da igreja, marca o arroba do pastor, marca o arroba do estúdio. Vamos fazer crescer esse canal de comunicação, tudo bem? Então nos siga aí pelas mídias sociais. É um prazer estar aqui com vocês sempre, toda segunda-feira gravando o programa. E eu tenho certeza que o Eterno tem abençoado muita gente com as informações aqui dadas. Não é um curso teológico que não dá tempo, mas são informações muito importantes, que se você pesquisar, vai abrir um leque de conhecimento aí, vai expandir a tua mente e você vai sair de toda heresia, paganismo, para servir a Deus de todo o coração. Amém? Deus abençoe. Não esqueça de printar a tela. E nós seguimos para o... Deus abençoe e te guarde. Tchau, tchau.